Traída pelo chefe da máfia coreana e humilhada pela família, ela perdeu 80 quilos e se vingou. Repete esse título. Devagar. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma história de dieta nem de superação pessoal com fundo musical motivacional. É algo muito mais sombrio, muito mais real. É a história de uma mulher que foi destruída pelas duas forças que deveriam te proteger: o homem que você amava e a família que te viu crescer, e que decidiu, do lugar mais baixo em que um ser humano pode estar, se reconstruir não para ser amada de novo, mas para que nunca mais ninguém tivesse o poder de destruí-la. Quantas vezes você ouviu que a melhor vingança é o sucesso? Quantas vezes essa frase soou vazia, como um consolo barato para pessoas que na verdade nunca tiveram a oportunidade de vingar nada? Hye-jin sabe a diferença entre essa frase como consolo e essa frase como realidade vivida. E a diferença, resulta, é de exatamente 80 quilos, 3 anos de silêncio absoluto e uma noite específica em Seul que as pessoas que estiveram presentes ainda não conseguem descrever sem que algo mude na expressão delas. Hye-jin tinha 32 anos quando seu mundo colapsou. Não de forma gradual, não com os sinais que em retrospecto sempre parecem óbvios. Colapsou em uma noite, com uma imagem num telefone que não deveria ter visto, num quarto onde não deveria ter estado, numa vida que de repente deixou de reconhecer como sua. O homem a quem havia entregado 6 anos da própria vida, o homem cuja família havia adotado como substituta da sua, o homem por quem havia reduzido ambições, sacrificado oportunidades e reconfigurado sua identidade completa, estava nessa imagem com outra pessoa. Não foi a traição em si que a destruiu, foi o que veio depois. Foi a família que escolheu acreditar nele. Foram as palavras que lhe disseram. Foi o peso, literal e metafórico, que acumulou nos meses seguintes como a única forma que seu corpo encontrou de processar uma dor que não cabia em nenhuma linguagem. Fica até o final, porque a história de Hye-jin não termina no colapso. Termina em algo que nenhum dos que a humilharam viu chegar. E quando esse momento chegar, você vai entender por que essa história é contada. Para entender a magnitude do que Hye-jin perdeu naquela noite, você precisa entender o que havia construído. Não em termos materiais, embora isso também importe, mas em termos de identidade. Das decisões que uma pessoa toma durante anos que vão construindo, tijolo a tijolo, a versão de si mesma que acredita que é. Hye-jin havia crescido em Incheon, numa família de classe média com as contradições específicas das famílias coreanas daquela geração. Grandes expectativas acadêmicas combinadas com uma visão muito tradicional do papel da mulher. Estuda, diziam, seja brilhante, mas não brilhante demais, porque um homem que se sente inferior à esposa é um homem que cedo ou tarde procura outro lugar onde se sentir suficiente. Hye-jin havia aprendido essa lição da maneira mais sutil e mais duradoura. Não em palavras explícitas, mas nos pequenos ajustes que foi fazendo ao longo dos anos para caber no espaço que lhe atribuíam. Era inteligente, muito inteligente. Havia terminado a faculdade de design gráfico com as melhores notas da turma e começado a construir uma carreira independente que tinha todo o potencial de ser extraordinária. E então conheceu Sung-min. Sung-min era 10 anos mais velho, seguro de si com aquela segurança específica que o dinheiro combinado com a ausência de questionamento dá. Atraente no sentido convencional, parte de uma família estabelecida em Seul com conexões em setores que Hye-jin, no seu mundo de Incheon, mal havia vislumbrado de longe. E o que Sung-min representava não era só um homem, era um mundo, uma rede, um pertencimento a algo maior do que ela mesma. Ela se apaixonou, genuinamente, com aquela intensidade dos amores que chegam quando você ainda não sabe bem quem é e o outro parece te oferecer uma definição. E nesse processo de se apaixonar, foi deixando coisas para trás. Primeiro, os projetos independentes, porque ele preferia que ela estivesse disponível. Depois, as amizades que ele considerava inconvenientes. Depois, a forma como se vestia, porque a família dele tinha opiniões. Depois o peso, que com os anos e o estresse e a quietude forçada de uma vida cada vez menor, foi chegando da forma que sempre chega, devagar, em silêncio, como tudo que se instala para ficar.
Você reconhece esse padrão? Ou conhece alguém que viveu isso e chamou de amor enquanto durou? O que muito pouca gente entende sobre relacionamentos com pessoas conectadas ao crime organizado é que a violência raramente é o primeiro mecanismo de controle. O primeiro mecanismo é muito mais sofisticado. É o isolamento gradual apresentado como proteção. É a dependência econômica construída tão lentamente que quando você percebe já não sabe como funcionar sem ela. É a reconfiguração de sua rede social até que as únicas pessoas com quem você tem contato regular sejam pessoas que devem lealdade a ele. Sung-min não era o chefe quando Hye-jin o conheceu, era o herdeiro, o filho mais velho de uma organização que operava nas bordas do mercado imobiliário e de construção em Seul, com tentáculos que chegavam a contratos governamentais, licitações combinadas e o tipo de favores que não se documentam, mas que movem cidades. O pai dirigia tudo com a discrição de quem leva décadas aperfeiçoando a invisibilidade do poder real. E Sung-min esperava a sua vez com a paciência de quem sabe que a vez vai chegar. Hye-jin não soube de nada disso durante o primeiro ano. No segundo ano, começou a suspeitar. No terceiro, tinha evidência suficiente para construir um caso, mas não distância emocional suficiente para agir sobre ele. Porque é isso que os anos fazem. Constroem dívida emocional, constroem história compartilhada, constroem a narrativa de que o que você tem, mesmo que imperfeito, é o que você é. E desfazê-la exige um nível de violência interna que a maioria das pessoas evita até não ter mais opção. A família de Sung-min a havia aceitado com aquela cordialidade estratégica que as famílias poderosas têm com as namoradas dos filhos quando ainda estão em período de avaliação. A mãe a olhava com aquele sorriso que mede e cataloga. As irmãs a incluíam nas conversações com a generosidade calculada de quem te faz sentir bem-vinda sem te fazer sentir igual. E Hye-jin, que havia chegado de Incheon com suas notas brilhantes e sua carreira abandonada e seu amor genuíno, havia feito o que fazem as pessoas quando querem pertencer a algo. Se adaptou, se tornou menor, mais silenciosa, mais complacente. Até que um dia, sem que ninguém pedisse explicitamente, deixou de ser completamente ela mesma para ser principalmente a namorada de Sung-min. E esse dia não tem data no calendário, porque não aconteceu em um dia, aconteceu em milhares de dias pequenos que ninguém registra quando estão acontecendo. A noite em que tudo colapsou foi uma quinta-feira de novembro. Hye-jin lembra com aquela precisão que tem os momentos que dividem a vida em antes e depois. Havia ido ao apartamento de Sung-min sem avisar, algo que raramente fazia, porque havia aprendido que visitas não anunciadas o irritavam. Mas naquela noite levava um presente para o aniversário dele no dia seguinte e queria deixar antes. Tinha chave, entrou. E o que encontrou não foi dramático no sentido cinematográfico, não houve gritos, não houve cena. Só uma situação inequívoca num espaço que ela havia decorado, numa cama com lençóis que ela havia escolhido, com uma mulher que acabou sendo, ironicamente, a filha de um dos sócios principais do pai de Sung-min. O que Hye-jin sentiu naquele momento não foi a dor aguda que se espera, foi algo mais frio, mais clínico, como se uma parte dela que levava anos esperando a confirmação de algo que já sabia, tivesse finalmente recebido a evidência que precisava. Saiu, sem dizer nada, caminhou 8 quarteirões até um café que estava aberto, pediu algo que não lembra o que foi e ficou sentada por 2 horas olhando para a mesa. Sung-min ligou 16 vezes naquela noite. Não atendeu nenhuma. No dia seguinte, ligou a mãe dele. Hye-jin atendeu essa ligação, talvez porque uma parte dela ainda esperasse algo diferente daquela mulher que durante 6 anos havia chamado praticamente de sogra. O que recebeu foi o oposto. A mãe de Sung-min falou por 12 minutos com aquela voz calma e precisa que as pessoas usam quando prepararam o que vão dizer. Explicou que essas coisas acontecem, que homens como Sung-min têm pressões que as mulheres na sua posição nem sempre entendem, que a outra mulher era uma situação estratégica, não sentimental. E então disse algo que Hye-jin nunca esqueceu, algo que nos anos seguintes se tornou o combustível mais consistente de tudo o que viria. Hye-jin,
Vamos ser honestas, você nunca foi realmente o que Sung-min precisava, você era conveniente, e o conveniente tem prazo de validade. Desligou, e Hye-jin ficou com o telefone na mão e aquela frase instalada em algum lugar do cérebro onde as coisas que mais doem vão se alojar para ficar. O que se seguiu foi o período que Hye-jin chama sem dramatismo de os meses escuros. Não porque esteja sendo literária, mas porque é assim que os lembra, como uma escuridão consistente que não tinha a ver com a luz exterior, mas com algo interno que havia se apagado e que ela não sabia se voltaria a acender. Voltou para Incheon, para a casa dos pais, que foi, em vez do refúgio que deveria ter sido, a segunda frente da guerra. Seus pais não eram pessoas cruéis, eram pessoas da geração deles, com suas limitações específicas e seus medos específicos, e o que expressaram não foi maldade, mas algo que às vezes dói mais do que a maldade: decepção misturada com vergonha. A mãe perguntou na primeira semana o que ela havia feito para que Sung-min procurasse outra, não como acusação explícita, como pergunta genuína, a partir da lógica de uma geração que aprendeu que quando um homem vai embora é porque algo na mulher falhou. O pai não disse muito, mas o silêncio do pai tinha um peso específico que Hye-jin havia aprendido a ler desde criança. Era o silêncio de quem está calculando o custo social da situação, de quem está pensando no que vai dizer para os vizinhos, para os parentes, para as pessoas cuja opinião constitui o termômetro com que mede o valor da própria vida. Os familiares chegaram gradualmente, como chegam sempre nessas situações, com o pretexto de apoiar e com a realidade de observar. Uma tia que perguntou com aquela delicadeza envenenada que só as tias dominam se Hye-jin havia descuidado de Sung-min nos últimos tempos. Um primo que fez um comentário sobre o peso, sobre como as mulheres, quando engordam, perdem o interesse dos homens, dito com um sorriso como se fosse um conselho útil. Uma prima que contou sem que ninguém pedisse que havia visto Sung-min num jantar com a outra mulher e que estavam muito bem juntos. Cada comentário separado poderia ser descartado. Juntos, acumulados em semanas e meses, construíram algo que Hye-jin descreve como a segunda destruição. Porque se a traição de Sung-min destruiu sua confiança no amor, o que fez sua família destruiu algo mais fundamental: sua confiança em que merecia ser tratada com dignidade pelas pessoas que supostamente a amavam. O peso chegou da forma que sempre chega quando a dor não tem saída. Não de uma vez, não com uma decisão consciente de se abandonar, mas como a água que encontra rachaduras, devagar, com paciência, preenchendo todos os espaços que a dor vai deixando vazios. Hye-jin passou de 78 quilos para 158 quilos em 18 meses. Cada número nessa progressão tem uma história. Tem noites sem dormir e dias sem se mover e comida que não era prazer, mas anestesia. Tem um momento específico em que parou de se olhar no espelho não porque não quisesse se ver, mas porque o que via confirmava tudo o que as vozes da família e a traição de Sung-min haviam instalado como verdade, que era demais, que era insuficiente, que era conveniente com prazo de validade. O corpo faz isso. Quando a mente não consegue processar a dor, o corpo a armazena, a transforma em matéria, a torna visível de formas que a mente consegue apontar e dizer: aí está, isso é o que sou, isso explica tudo. E o mundo, que nunca perde a oportunidade de confirmar as piores crenças que você tem sobre si mesmo, respondeu de forma previsível. Os olhares na rua, os comentários na família que já não se preocupavam em disfarçar de preocupação. A rejeição numa entrevista de emprego, onde a entrevistadora a olhou de cima a baixo antes de dizer que o perfil não se encaixava. As roupas que parou de usar, os espaços que parou de ocupar, a versão de si mesma que foi arquivando como se fosse documentação de algo que já não existia. Mas aqui tem algo que Hye-jin diz hoje, do outro lado de tudo isso, com aquela clareza que só o tempo e o trabalho duro de se entender dão. O peso não foi seu fracasso, foi sua resposta.
Foi a única forma que seu sistema encontrou de sobreviver a uma quantidade de dor para a qual ninguém lhe havia dado ferramentas. E entender essa diferença, a diferença entre o fracasso e a resposta, foi o primeiro milímetro do caminho de volta. Só 1 milímetro, mas num caminho de volta, o primeiro milímetro é o que mais custa. Alguma vez seu corpo respondeu à dor de uma forma que o mundo interpretou como fraqueza, quando na verdade era a única forma que você tinha de continuar de pé? O ponto de ruptura chegou da maneira mais inesperada. Não foi uma revelação dramática, não foi um discurso motivacional, nem um livro de autoajuda, nem uma conversa transformadora com alguém sábio. Foi uma imagem. Uma fotografia numa revista de coluna social que alguém deixou sobre a mesa da cozinha dos pais, talvez por acidente, talvez não. Sung-min numa festa de gala em Seul, com a outra mulher no braço, sorrindo com aquele sorriso de quem tem exatamente o que quer e sabe que o mundo está olhando. Bem vestido, bem posicionado, rodeado das pessoas certas, completamente intacto. E Hae-jin, que levava 18 meses construindo uma arquitetura interior na crença de que ela era o problema, olhou para aquela imagem por um longo tempo, e algo mudou. Não de forma heróica, não com música de fundo, mas com aquela frieza silenciosa que às vezes é mais perigosa do que a raiva. Pensou, ele está bem, completamente bem. A pessoa que te traiu, que permitiu que a família dela te destruísse, que nunca ofereceu um pedido de desculpa real porque nunca acreditou que devia está numa revista de coluna social, sorrindo, e você está na cozinha dos seus pais, se sentindo exatamente o que eles disseram que você era. E se o problema não fosse você? E se nunca tivesse sido você? Esse pensamento tão simples e tão radical ao mesmo tempo foi a primeira rachadura na arquitetura da dor que havia construído. Não a derrubou imediatamente. As arquiteturas que levamos anos construindo não se derrubam com um pensamento, mas a rachou. E uma arquitetura com uma rachadura já não é a mesma de antes. Hae-jin guardou a revista, não para se torturar, mas como lembrete do que não queria. Às vezes, a clareza sobre o que não quer chega antes da clareza sobre o que quer. E essa clareza negativa, essa certeza de que não ia ficar sendo a pessoa que aquela foto confirmava que ele acreditava que ela era, foi suficiente para se levantar no dia seguinte e fazer algo diferente pela primeira vez em 18 meses. A primeira coisa que fez foi procurar uma médica, não um nutricionista, não uma academia, uma médica. Porque Hae-jin, mesmo no seu ponto mais baixo, conservava a inteligência analítica que sempre havia tido e entendia que o que havia acontecido no próprio corpo em 18 meses não era um problema de disciplina, mas um problema de saúde, física e mental em proporções iguais e inexoláveis. A médica que encontrou se chamava Doutora Park Soo-jin. Tinha 45 anos, especialização em medicina metabólica e endocrinologia e a característica específica que Hae-jin precisava naquele momento mais do que qualquer conhecimento técnico. Não a julgou. Nem uma única vez durante a primeira consulta, que durou 1h30, a doutora Park fez o gesto, a pausa, a inflexão de voz que Hae-jin havia aprendido a detectar com precisão cirúrgica em 18 meses de ser olhada pelo corpo antes de ser ouvida como pessoa. Fez perguntas, ouviu as respostas, pediu exames e no final disse algo que Hae-jin descreve como a segunda frase mais importante que ouviu naquele período, depois da frase da mãe de Sung-min. Seu corpo respondeu a um trauma sustentado de maneira completamente coerente. O que vamos fazer agora é dar a ele ferramentas melhores para responder. Isso vai ser lento, vai ser difícil e vai funcionar se você decidir que funciona. Sem promessas mágicas, sem antes e depois em 12 semanas, sem a narrativa da transformação rápida que a indústria da saúde vende como se o corpo humano fosse um projeto de reforma com data de entrega. Só honestidade. E essa honestidade foi, paradoxalmente, a coisa mais esperançosa que alguém lhe havia dito em meses.
Paralelamente, a doutora Park a encaminhou para uma psicóloga. Hae-jin foi com a resistência que têm as pessoas que aprenderam a não mostrar o interior, porque mostrar sempre teve custos. Mas foi. E nessa primeira sessão, quando a psicóloga perguntou como ela estava, Hae-jin, que levava 18 meses respondendo bem a essa pergunta no automático, disse a verdade pela primeira vez. E a verdade durou 40 minutos e terminou com ela chorando de uma forma que não chorava desde aquela noite da quinta-feira de novembro, porque finalmente havia um espaço onde o choro não era fraqueza, mas informação. Os primeiros 6 meses não houve resultados visíveis. É isso que ninguém conta sobre a transformação real, que há um período longo, invisível de fora, onde todo o trabalho acontece sem que o espelho ou a balança confirmem nada. Hae-jin seguia o plano da doutora Park. Ia à psicóloga toda semana. Dormia às horas que indicavam porque o sono, descobriu, era uma das variáveis mais determinantes na regulação metabólica do próprio corpo. Comia de formas que não tinham nada a ver com restrição e tudo a ver com nutrição real. Caminhava 30 minutos por dia, depois 40, depois 1 hora. Não porque amasse caminhar, mas porque descobriu que durante aquela hora, a mente fazia algo que não havia conseguido fazer em 18 meses: processar em vez de ruminar. Há uma diferença entre processar a dor e ficar dando voltas na dor. Processar significa atravessá-la, entendê-la, situá-la em contexto, extrair dela algo que você possa usar. Ruminar significa ficar presa no loop do mesmo pensamento sem que nada avance. A caminhada dava à mente o ritmo que precisava para processar em vez de ruminar. E nesses 6 meses silenciosos, enquanto o corpo ainda não mostrava as mudanças que viriam, a mente começou a se reorganizar. Começou a recuperar a arquitetura de quem havia sido Hae-jin antes que o relacionamento com Sung-min a reescrevesse. Lembrou que havia sido brilhante, que havia tido uma carreira com potencial real, que havia tomado decisões criativas que seus professores haviam classificado como excepcionais, que havia tido amizades reais antes dele, gradualmente, torná-las inconvenientes. E nesse processo de lembrar, aconteceu algo mais perigoso para todos os que haviam humilhado do que qualquer plano de vingança explícito. Hae-jin começou a acreditar, de novo, que valia alguma coisa. Não muito ainda, não com a solidez que viria depois, mas o suficiente para se levantar toda manhã com algo mais do que inércia. O suficiente para começar a pensar no futuro em termos do que queria construir, em vez do que havia perdido. E essa mudança, invisível de fora, foi o verdadeiro início de tudo o que viria. No primeiro ano de processo, Hae-jin havia perdido 34 quilos. Não era um número que as manchetes usariam depois, mas era um número real, conquistado com trabalho real. E o que significava não era principalmente estético. Significava que o próprio corpo havia aprendido a confiar nela de novo, que os sinais de fome e saciedade, que durante 18 meses haviam estado completamente dissociados do prazer ou da nutrição, começavam a funcionar com uma coerência que ela reconhecia como saúde. A pressão arterial havia baixado. Os níveis de inflamação que a doutora Park havia descrito como alarmantes na primeira consulta estavam dentro de parâmetros normais. Dormia 7 horas seguidas, algo que não havia feito em 2 anos. E a mente, que a psicóloga havia descrito nas primeiras sessões como em estado de alarme crônico, havia desenvolvido a capacidade de distinguir entre ameaças reais e ecos do trauma que o sistema nervoso interpretava como ameaças, mesmo que já não fossem. Foi nesse momento que Hae-jin tomou a segunda grande decisão. Voltou ao design gráfico. Não como funcionária de uma empresa que a olharia de cima a baixo antes de ouvir o portfólio, mas como freelancer. Criou um perfil em plataformas internacionais com os trabalhos anteriores, os que havia feito durante a faculdade e nos primeiros anos antes de Sung-min os considerar distrações. E descobriu algo que a sacudiu de uma forma que não esperava. Era boa. Não competente, boa. Os primeiros clientes chegaram devagar, depois mais rápido. A qualidade do trabalho falava com aquela eloquência que o genuíno tem quando não está filtrado pelo medo de não ser suficiente. Começou a ganhar o próprio dinheiro, primeiro pouco,
depois suficiente, depois mais do que suficiente. E cada transação, cada projeto concluído, cada cliente satisfeito era uma pedra a mais na reconstrução de algo que Sung-min e a família dele e a própria família haviam tentado convencê-la que não existia. O próprio valor, independente de qualquer homem, independente de qualquer peso, independente da aprovação de pessoas que haviam demonstrado não merecê-la. No ano e meio de processo, aconteceu algo que Hye-jin não havia antecipado e que a psicóloga descreveu como o obstáculo mais comum na recuperação profunda. A família percebeu que estava melhorando e quis reivindicar crédito por isso. A mãe começou a contar para os vizinhos que havia apoiado a filha em todos os momentos. O pai passou a falar da força que herdou da família. A tia, que havia sugerido que Hye-jin havia descuidado de Sung-min, de repente aparecia com conselhos nutricionais e histórias de outras mulheres que haviam superado a mesma coisa. E Hye-jin, que a essa altura levava meses trabalhando na psicologia a diferença entre perdoar e permitir, teve que tomar a decisão mais difícil do processo. Não a de deixar Sung-min, que em algum momento havia acontecido quase sozinha. Não a de mudar a alimentação ou voltar ao design gráfico, mas a de redefinir os termos sobre os quais a família poderia participar da própria vida. Teve uma conversa com a mãe que durou 3 horas. Não foi uma confrontação, foi algo mais preciso do que isso, uma declaração de condições. Disse com a calma de quem processou suficientemente a dor a ponto de não precisar que a outra pessoa a reconheça para seguir em frente. Eu te amo. E não vou parar de te amar, mas as condições da nossa relação vão mudar, porque as anteriores não me protegiam. Você pode aceitar ou não, mas não estão em negociação. A mãe chorou, argumentou, trouxe à tona sacrifícios e anos e amor. Hye-jin ouviu tudo e não cedeu, porque havia aprendido em 18 meses de trabalho duro a diferença entre a culpa como informação e a culpa como manipulação. E o que a mãe estava usando não era informação, era o mecanismo de sempre, torná-la menor para que o mundo delas continuasse do tamanho certo. Essa conversa foi um ponto de inflexão, não porque o relacionamento com a família tivesse se rompido, que não se rompeu, mas porque pela primeira vez na vida, Hye-jin saiu de uma conversa familiar sendo ela quem havia definido os termos. E essa sensação, nova e um pouco assustadora e completamente necessária, se tornou mais uma pedra do edifício que estava construindo. Aos 2 anos e meio daquela noite da quinta-feira de novembro, Hye-jin havia perdido 80 quilos, o número exato que o título dessa história promete. Mas o que esse número significa é completamente diferente do que a maioria imagina quando ouve perdeu 80 quilos. É uma história de vontade de ferro e privação heróica. É uma história de reparação. De um corpo que, quando recebeu as condições certas, sono, nutrição real, movimento progressivo, atenção médica competente, trabalho psicológico honesto, respondeu com a inteligência que sempre teve, mas que o trauma havia suprimido pelo medo. É uma história de uma mente que, quando parou de processar ameaça constante e começou a processar possibilidade, liberou recursos que estavam sequestrados pelo medo. E é também uma história de tempo. Dos 2 anos e meio que o mundo dos resultados instantâneos teria considerado lentos demais, e que foram exatamente o tempo que ela precisava para que a transformação fosse real e não cosmética. Pesava 78 quilos. Os mesmos de quando conheceu Sung-min. Mas era uma pessoa completamente diferente, não porque o número fosse o mesmo, mas porque dessa vez o corpo não era o preço que pagava pela aprovação de alguém. Era dela, completamente dela, construído por ela, para ela, com as próprias decisões e o próprio esforço e o próprio tempo. Tinha 34 anos. Uma carreira de design que faturava em 1 mês do que havia ganhado no último ano de relacionamento com Sung-min. Um apartamento próprio em Seul, pequeno mas completamente seu, sem dívidas emocionais nem condições implícitas. Uma rede de amizades reconstruída com pessoas que a escolheram, sem precisar que ela fosse menor para caber nas vidas delas. E um plano específico, detalhado, com datas e lugares e consequências calculadas.
não de destruição, mas de visibilidade, porque a vingança que Hae-jin havia construído em 2 anos não era o tipo que destrói o outro, era o tipo que te torna tão indubitavelmente real, tão irrefutavelmente presente, que o outro não tem outra opção senão se confrontar com o que escolheu descartar. O plano tinha 3 partes, e cada parte havia sido pensada com a mesma meticulosidade com que Hae-jin desenhava seus projetos gráficos, com atenção ao detalhe, com compreensão do contexto e com uma clareza absoluta sobre o resultado que queria produzir. A primeira parte era profissional. Hae-jin havia passado 2 anos construindo uma reputação em design gráfico que havia começado a chamar a atenção de empresas coreanas de médio porte. Mas nos últimos 6 meses, havia orientado estrategicamente o portfólio para um nicho específico, o design de identidade corporativa para empresas do setor imobiliário e de construção em Seul. O mesmo setor onde operava a família de Sung-min. Não para se infiltrar, para ser tão visível, tão reconhecida, tão indubitavelmente competente naquele espaço que a própria existência dela fosse impossível de ignorar para qualquer pessoa conectada a esse mundo. A segunda parte era social. Hae-jin havia reconstruído com cuidado uma rede que incluía pessoas com conexões nos círculos onde a família de Sung-min operava, não com engano, com a realidade de quem era, uma designer brilhante que produzia trabalho excepcional e que, por razões que não precisava explicar, conhecia aquele mundo por dentro. A terceira parte era pessoal, e era a mais simples e a mais devastadora das 3. Consistia em aparecer, no evento certo, no momento certo, sem anúncio, sem cena, sem a necessidade de dizer nada que a própria presença já não dissesse. Porque Hae-jin havia entendido algo sobre a vingança que a maioria das pessoas nunca entende. A vingança mais eficaz não é a que destrói o outro, é a que te torna tão completamente visível na sua melhor versão que o outro tem que se confrontar, em tempo real e na frente de testemunhas, com a magnitude do que escolheu descartar. Você não precisa humilhar quem te humilhou, só precisa aparecer de tal forma que as próprias pessoas dele vejam o que ele não soube ver, e deixar o tempo fazer o resto. A oportunidade chegou 6 semanas depois de Hae-jin terminar de traçar o plano. Uma gala anual do setor imobiliário de Seul, um dos eventos mais importantes do calendário social e de negócios naquele mundo. O tipo de evento ao qual compareciam exatamente as pessoas certas para que o que Hae-jin havia planejado funcionasse. Foi convidada legitimamente, como designer de identidade corporativa de uma das empresas médias mais respeitadas do setor, cujo CEO a havia contactado 6 meses antes de ver o portfólio dela online. Chegou sozinha, com um vestido de um designer coreano emergente que havia escolhido com a mesma precisão com que escolhia cada elemento de um projeto gráfico, a cor, o corte, a forma como falava de quem o usava sem precisar que quem o usasse dissesse nada. Entrou no salão e durante os primeiros 30 minutos circulou com aquela calma de quem sabe exatamente onde está e por quê. Conversou com clientes, com potenciais colaboradores, com pessoas que conheciam o trabalho dela e que a trataram com o respeito que se reserva para quem demonstrou ser bom no que faz. E então o viu, Sung-min, no centro do salão, com a postura de quem herdou o poder que esperava e que o usa com o conforto de quem nunca duvidou que lhe cabia, com o grupo de sempre, com o mundo intacto, e ao lado dele, a mãe. A mesma mulher que 2 anos e 3 meses antes lhe havia dito por telefone que era conveniente com prazo de validade. Hae-jin não se moveu em direção a eles. Não precisava, porque naquele tipo de evento, naquele tipo de mundo, a informação viaja sozinha. Em menos de 20 minutos, 3 pessoas diferentes haviam se aproximado de Sung-min para perguntar se ele conhecia a designer de identidade corporativa que havia transformado a imagem da empresa Shen, uma das mais respeitadas do setor, e cujo trabalho estava sendo comentado naquela noite como uma das propostas mais interessantes que haviam visto em anos. Sung-min os ouviu e, em algum momento, inevitavelmente, girou a cabeça na direção certa e viu Hae-jin. E Hae-jin, que o viu se girar, não sorriu, não franziu o senho,
Não fez nada do que ele poderia ter antecipado. Simplesmente o olhou, com aquele olhar que as pessoas têm quando já não precisam de nada de você. E continuou a própria conversa. Foi a mãe de Sung-min quem se aproximou primeiro, o que, se você pensar bem, diz tudo o que precisa saber sobre a dinâmica de poder naquela família. Caminhou em direção a Hae-jin com aquele sorriso calibrado que ela se lembrava bem, o sorriso de quem avalia enquanto parece cumprimentar. Parou na frente dela. Houve um segundo de silêncio onde a mãe de Sung-min processou visualmente a mulher à frente dela e a comparou com a mulher que lembrava de 2 anos atrás. E naquele segundo, Hae-jin viu algo que não havia calculado, mas que acabou sendo o momento mais valioso de toda a noite. Viu aquela mulher não saber o que dizer. A mulher que nunca hesitava, a mulher que tinha uma resposta para tudo, que operava no mundo social com a fluidez de quem leva décadas dominando-o. Não soube o que dizer, porque a narrativa que havia construído sobre Hae-jin, conveniente, substituível, insuficiente, não cabia na pessoa que tinha à frente. Finalmente disse: Hae-jin, que surpresa! Com aquela pausa que denuncia que a palavra original não era surpresa. E Hae-jin, com a calma de quem processou completamente algo, respondeu: Senhora Kim, que bom vê-la. Com licença, preciso falar com o meu cliente. E deu meia volta, sem cena, sem o discurso que durante 2 anos havia construído na cabeça nos momentos mais sombrios, sem a catarse dramática que os filmes prometem, só uma meia volta tranquila e a continuação de uma conversa de negócios. Porque Hae-jin havia entendido algo mais sobre a vingança. O discurso preparado dá poder a quem o recebe, porque os obriga a reagir. O silêncio elegante, a indiferença genuína, a evidência irrefutável de que a pessoa já não ocupa 1 centímetro de espaço na sua mente, isso não tem resposta. Isso simplesmente existe, e existe de uma forma que a outra pessoa tem que carregar sozinha, sem que você precise fazer nenhum esforço adicional para que doa. A oportunidade chegou 6 semanas depois de Hae-jin terminar de traçar o plano. Uma gala anual do setor imobiliário de Seul, um dos eventos mais importantes do calendário social e de negócios naquele mundo. O tipo de evento ao qual compareciam exatamente as pessoas certas para que o que Hae-jin havia planejado funcionasse. Foi convidada legitimamente, como designer de identidade corporativa de uma das empresas médias mais respeitadas do setor, cujo CEO a havia contactado 6 meses antes de ver o portfólio dela online. Chegou sozinha, com um vestido de um designer coreano emergente que havia escolhido com a mesma precisão com que escolhia cada elemento de um projeto gráfico, a cor, o corte, a forma como falava de quem o usava sem precisar que quem o usasse dissesse nada. Entrou no salão e durante os primeiros 30 minutos circulou com aquela calma de quem sabe exatamente onde está e por quê. Conversou com clientes, com potenciais colaboradores, com pessoas que conheciam o trabalho dela e que a trataram com o respeito que se reserva para quem demonstrou ser bom no que faz. E então o viu, Sung-min, no centro do salão, com a postura de quem herdou o poder que esperava e que o usa com o conforto de quem nunca duvidou que lhe cabia, com o grupo de sempre, com o mundo intacto, e ao lado dele, a mãe. A mesma mulher que 2 anos e 3 meses antes lhe havia dito por telefone que era conveniente com prazo de validade. Hae-jin não se moveu em direção a eles. Não precisava, porque naquele tipo de evento, naquele tipo de mundo, a informação viaja sozinha. Em menos de 20 minutos, 3 pessoas diferentes haviam se aproximado de Sung-min para perguntar se ele conhecia a designer de identidade corporativa que havia transformado a imagem da empresa Shen, uma das mais respeitadas do setor, e cujo trabalho estava sendo comentado naquela noite como uma das propostas mais interessantes que haviam visto em anos. Sung-min os ouviu e, em algum momento, inevitavelmente, girou a cabeça na direção certa e viu Hae-jin. E Hae-jin, que o viu se girar, não sorriu, não franziu o senho, não fez nada do que ele poderia ter antecipado. Simplesmente o olhou, com aquele olhar que as pessoas têm quando já não precisam de nada de você. E continuou a própria conversa. Foi a mãe de Sung-min quem se aproximou primeiro,
O que, se você pensar bem, diz tudo o que precisa saber sobre a dinâmica de poder naquela família. Caminhou em direção a Haidin com aquele sorriso calibrado que ela se lembrava bem, o sorriso de quem avalia enquanto parece cumprimentar. Parou na frente dela. Houve um segundo de silêncio onde a mãe de Sung-min processou visualmente a mulher à frente dela e a comparou com a mulher que lembrava de 2 anos atrás. E naquele segundo, Haidin viu algo que não havia calculado, mas que acabou sendo o momento mais valioso de toda a noite. Viu aquela mulher não saber o que dizer. A mulher que nunca hesitava, a mulher que tinha uma resposta para tudo, que operava no mundo social com a fluidez de quem leva décadas dominando. Não soube o que dizer, porque a narrativa que havia construído sobre Haidin, conveniente, substituível, insuficiente, não cabia na pessoa que tinha à frente. Finalmente disse: Haidin, que surpresa! Com aquela pausa que denuncia que a palavra original não era surpresa. E Haidin, com a calma de quem processou completamente algo, respondeu: Senhora Kim, que bom vê-la. Com licença, preciso falar com o meu cliente. E deu meia volta, sem cena, sem o discurso. O que se seguiu aquela noite não foi dramático no sentido narrativo. Não houve colapso público de Sung-min, nem arrependimento espetacular da família. O mundo do poder raramente produz esse tipo de consequência visível, e Hye-jin, que sabia disso, nunca havia esperado. O que aconteceu foi mais sutil e, em certos sentidos, mais satisfatório. A reputação de Hye-jin no setor continuou crescendo. O trabalho que havia apresentado naquela noite gerou 3 novos contratos nos 2 meses seguintes, um deles com uma empresa que era concorrente direta da família de Sung-min num segmento específico do mercado. Não foi intencional. Foi simplesmente que o trabalho era bom e o mercado respondia ao trabalho bom com a mesma lógica com que responde a tudo mais. Mas a ironia de que a mulher que a família de Sung-min havia considerado conveniente com prazo de validade acabasse competindo com eles no próprio território não escapou a ninguém que conhecesse a história completa. A mãe de Sung-min ligou 2 semanas depois da gala. Hye-jin atendeu, porque havia decidido que atender a partir da fortaleza era diferente de atender a partir da necessidade. A conversa foi breve. A mãe de Sung-min disse que havia refletido sobre algumas coisas do passado, que talvez tivesse havido mal-entendidos, que gostaria de manter o contato. Hye-jin ouviu tudo e respondeu com a mesma educação e a mesma firmeza com que havia respondido à própria mãe meses antes. O que aconteceu entre a senhora e eu não foi um mal-entendido, foi uma escolha que a senhora fez com plena consciência. Não guardo rancor, mas o contato que a senhora propõe não tem nenhum valor para mim neste momento da minha vida. Desligou e foi preparar um café, com aquela normalidade doméstica e absoluta que é, em si mesma, a forma mais completa da liberdade. Aqui você precisa pausar com a história por um momento, porque há uma narrativa fácil disponível para o que aconteceu com Hye-jin, e essa narrativa fácil, embora tenha elementos verdadeiros, não captura o mais importante. A narrativa fácil diz: mulher traída e humilhada decide perder peso para se vingar, e consegue. A mensagem implícita: a transformação física foi o veículo da vingança, o corpo magro foi a vitória. E essa leitura, embora compreensível, inverte a causalidade de uma maneira que acaba sendo quase tão prejudicial quanto o que fizeram Sung-min e a família dele. Porque a transformação de Hye-jin não foi sobre o corpo, ou melhor, o corpo foi o resultado, não a causa. A causa foi a decisão de se tratar como alguém que merece tempo, atenção médica competente, trabalho psicológico honesto, sono suficiente, movimento real e a construção gradual de uma identidade que não dependesse da aprovação de ninguém que havia demonstrado não merecê-la. O corpo respondeu a isso, como os corpos respondem quando recebem as condições certas.
Mas se Hye-jin tivesse tomado essas mesmas decisões e o corpo, por razões metabólicas ou genéticas, ou qualquer outra razão completamente legítima, tivesse respondido de forma diferente, a transformação teria sido menos válida? A recuperação menos real? A vingança menos completa? A resposta é não. E é importante dizer isso em voz alta porque há pessoas ouvindo essa história que estão no próprio processo, tomando as próprias decisões difíceis sobre como se tratar depois de ter sido tratadas como se não valessem nada. E essas pessoas precisam ouvir que o valor do processo não está no número da balança, está na decisão de se escolher, de colocar os próprios recursos a serviço da própria vida em vez de a serviço da validação de quem te machucou. Foi isso que Hye-jin fez. Essa foi a vingança real. Todo o resto foi consequência. Tem algo nessa história que vai muito além de uma mulher que recupera a vida depois de uma traição. Tem um padrão que se repete em milhões de vidas com variações de detalhe, mas com a mesma estrutura essencial, e reconhecê-lo é a única forma de não reproduzi-lo ou de sair dele quando você já está dentro. O padrão funciona assim. Alguém que tem poder sobre você, seja um parceiro, uma família, uma instituição, te convence de maneiras sutis e acumulativas de que o problema é você, que se as coisas vão mal é porque você é insuficiente, que se te traem é porque de alguma forma você provocou, que se te humilham é porque merecia ser colocado no lugar. E o mecanismo mais eficaz desse convencimento não é a violência explícita, é a repetição. É a consistência com que essa narrativa aparece nas vozes das pessoas que você ama e em quem confia, até que você começa a usá-la você mesmo na própria voz interior, sem precisar que ninguém te diga, porque já internalizou completamente. Hye-jin demorou 18 meses para chegar ao ponto de ruptura, e depois demorou mais 2 anos para se reconstruir. 3 anos e meio, desde a quinta-feira de novembro até a noite da gala. É isso que demora a recuperação real, quando feita de forma honesta e sem atalhos. E isso também precisa ser dito, porque vivemos numa cultura que vende a superação em ciclos de 30 dias, e que implica que se você demora mais, é porque não está se esforçando o suficiente. A verdade é que o dano profundo requer tempo profundo, e o tempo profundo requer paciência consigo mesmo de um tipo que ninguém nos ensina, porque não é telegênico, nem vendável, nem cabe em um post de redes sociais. Você tem paciência com o próprio processo ou se exige os tempos de recuperação que a cultura da produtividade considera aceitáveis, sem importar o que você realmente precisa? Hye-jin tem 36 anos hoje, dirige seu próprio estúdio de design em Seul com 4 colaboradores, tem contratos com 12 empresas, 3 delas internacionais. Mora num apartamento que escolheu com os mesmos critérios com que escolhe tudo agora. Não o que os outros consideram adequado, mas o que genuinamente quer. Tem relacionamentos, amizades, vínculos, conversas que construiu com base em quem é, em vez de com base em quem precisava ser para que alguém ficasse. A relação com a família é funcional e tem limites claros que ela definiu e que, depois do período difícil de negociação que toda redefinição de limites implica, são respeitados. Não porque a família se transformou milagrosamente em pessoas diferentes, mas porque Hye-jin parou de se relacionar a partir da posição de quem precisa de aprovação e começou a se relacionar a partir da posição de quem oferece presença, mas não a mendiga. Ji Sung-min sabe o que sabe pelo setor em que trabalha, que é o mesmo em que ele opera. Está bem, a organização dele continua funcionando. A outra mulher, com quem aparecia naquela revista de coluna social, que foi o ponto de ruptura, já não está. A outra. O mundo de Sung-min continua sendo o mesmo mundo, com as mesmas lógicas e as mesmas escolhas. E isso também é informação. Não sobre ele, sobre o que Hye-jin teria continuado sendo se tivesse ficado naquele mundo.
Essa história quer deixar em você não a imagem de uma mulher que perdeu 80 quilos e se vingou de quem a traiu. É algo mais incômodo e mais útil do que isso. É a pergunta sobre em que mundo você está escolhendo ficar, que vozes você está deixando definir o valor que você tem. E o que aconteceria se você decidisse, não amanhã, nem quando as condições forem perfeitas, mas agora mesmo, que o problema nunca foi você? Se essa história mexeu com algo em você, se em algum desses 20 parágrafos você reconheceu algo que achava que só você sentia, se inscreve no canal, ativa o sininho e conta pra gente nos comentários. Alguma vez alguém te convenceu de que o problema era você? E quanto tempo demorou para você entender que não era verdade? A gente quer ler a sua história, porque aqui, o silêncio que o mundo te pediu para guardar tem um lugar onde se romper.